Olá a todos, ouvintes e a quem está assistindo esse áudio, esse videocast da TV CICEF, do Centro Celso Furtado, de Políticas para o Desenvolvimento. Meu nome é Ana Arroio, eu sou gerente-geral do CICEF e tenho o prazer agora de dar continuidade às transmissões sobre o nosso livro, que foi lançado em maio de 2025. O livro é Economia Política de Dados e Soberania Digital. Conceitos, desafios e experiências no mundo. Essa transmissão segue a primeira transmissão, para quem quiser ter uma visão geral do livro, que foi feita com o professor José Cassiolato, o professor Marcos Dantos e a professora Helena Lastres. Essa primeira transmissão apresentou uma visão geral do livro, dos capítulos, os blocos, os diferentes autores, como originou esse livro, quais foram as demandas que originaram a pesquisa que embasou o livro. E hoje vamos continuar, então, essa apresentação, essa transmissão com os professores Maria Lúcia Oliveira e professor Jorge Brito, que vão falar para a gente especificamente sobre os capítulos que estão no bloco 2 do livro, Experiências em Países Selecionados. O professor Jorge vai falar sobre o capítulo 3, Tendências e Desafios da Mensuração da Economia de Dados, a experiência dos Estados Unidos e Canadá. E a professora Maria Lúcia Falcon vai nos brindar com a sua pesquisa, os seus resultados no capítulo 4, Economia de Dados, Planejamento e Regulação na União Europeia no século XXI. Eu vou convidar o professor Jorge Brito a falar primeiramente para a gente sobre as principais, a teoria que embasou o estudo, né, qual foi o desenvolvimento teórico que ele utilizou, mas antes de passar a palavra para o professor Jorge, eu queria apresentá-lo, né, o seu currículo, falar um pouquinho mais para vocês, nossos ouvintes, sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo professor Jorge. Então, o professor Jorge é economista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela UFRJ, com mestrado em Economia da Indústria e da Tecnologia também pela UFRJ e doutorado em Economia da Indústria e Tecnologia pela UFRJ, com doutorado sanduíche no SPRU da Universidade de Sussex, na Inglaterra. Tive o prazer de interagir com o professor Jorge durante a nossa permanência na Inglaterra e temos uma parceria muito frutífera desde então, não é mesmo, Jorge? É, Isso, isso. É professor da UF, da Universidade Federal Fluminense, e pesquisador colaborador da Rede SIS e da UFRJ. Tem larga experiência na área de economia da tecnologia e da inovação, com ênfase em organização e política industrial e tecnológica, atuando principalmente nos seguintes temas: arranjos e sistemas produtivos, cooperação interindustrial, redes de firma e sistemas setoriais e regionais de inovação. Ele é responsável pela orientação de diversas dissertações de mestrado e tese de doutorado. Está formando a nossa geração futura, né, Jorge? Ele é coordenador de diversos projetos de pesquisa e realiza atividades de consultoria para agências de fomento nacionais e internacionais. Então, vou agora passar a palavra para o professor Jorge para falar um pouquinho sobre a contribuição teórica do seu capítulo. Jorge, a palavra está com você. Obrigado, Ana. Boa tarde. Bom, eh, esse capítulo, na verdade, ele tem duas preocupações, tá? Primeiro, digamos, recuperar um pouco e sistematizar alguns conceitos que são instrumentais para a análise que a gente poderia chamar de economia de dados, tá? E depois, né, digamos, tá, passar um pouco a uma caracterização das experiências, né, dos Estados Unidos e do Canadá, no sentido, digamos, da mensuração um pouco, né, dessa que a gente poderia chamar de economia digital, economia de dados, tá? E também um pouco, digamos, uma discussão sobre a natureza das políticas públicas que têm sido implementadas. Então, essa discussão, do ponto de vista mais, digamos assim, conceitual, tá, ela se inicia com uma tentativa de caracterizar e, de certo modo, diferenciar, tá, os conceitos de economia digital e de economia de dados, tá? Porque essa diferenciação vai estar, digamos, refletida um pouco nos esforços de mensuração dos dois países. Tá? A ideia da tecnologia, da economia digital, ela tem a ver
fundamentalmente com a produção e o uso do que a gente poderia chamar de tecnologias digitais, desde tecnologias digitais, digamos, as tradicionais, associados digamos, às chamadas tecnologias de informação e comunicação, até o que a gente poderia, a literatura denomina um pouco como, digamos, tecnologias digitais avançadas. Como exemplo, por exemplo, a questão da robótica avançada e da inteligência artificial, né? E, por outro lado, tá, né, então, a ideia de economia, né, digital tem muito a ver com a caracterização do impacto econômico, né, do uso e da produção dessas tecnologias, tá? Enquanto que o conceito de economia de dados, que se, digamos, insere e se articula com a economia digital, mas é mais circunscrito, tá? Ele tem a ver fundamentalmente com a ideia, digamos, digamos que a gente poderia chamar de um ciclo, né, de produção, utilização e reutilização e armazenamento, tá, de dados. Quer dizer, o princípio da economia de dados é que o dado, né, entendido aí como base de informação, tá, ele é um recurso econômico crítico, tá certo? E, portanto, ele é responsável, tá, em última instância, por um processo, digamos, complexo de criação de valor, tá certo? A partir da sua produção, utilização e monetização. Então, um pouco da diferenciação entre esses dois conceitos, tá? Que tem implicações, digamos assim, analíticas importantes, tá? Em dois campos. Tá? Um campo que a gente poderia chamar da mensuração, tá? Da mensuração dessas, digamos, do impacto econômico e da dimensão desses impactos, tá? Para diferentes economias, tá? E outro campo que seria mais das implicações, né, normativas no campo das políticas públicas, tá certo? Bom, em termos, digamos, de mensuração, tá certo? Né? É, os esforços no sentido de caracterização, e, portanto, mensuração da economia digital, eles já se encontram relativamente consolidados, tá certo? E estão mais ou menos normatizados, por exemplo, em documentações, documentos, né, lá da OCDE e de outros órgãos. Tá? Isso implica, basicamente, você considerar, tá certo? E codificar, né, no plano, digamos, principalmente da contabilidade social, tá, das estruturas de usos e fundos, né, dos recursos, lá da contabilidade social, tá? Os setores, tá? E os produtos que estão associados a essas tecnologias, digamos, de base digital, tá certo? Então, tem uma caracterização que ela vai mais por esse lado, né? Produtos, setores, tá? E fluxos, né? Fluxos, transações, tá? Que envolvem a mediação ou mesmo envolve como conteúdo essas, digamos, tecnologias de base digital. Tá? Então, nesse sentido, países que quantificam a economia digital procuram justamente estabelecer, digamos assim, métricas, né? Estabelecer formas de quantificar esses produtos, setores e transações, tá certo? Bom, né, por outro lado, tá, a mensuração da economia de dados, tá, ela é mais fluida, tá certo? E mais, digamos assim, complexa na medida que, apesar dos esforços realizados, ela não está ainda totalmente, digamos, normalizada, né? Normatizada, desculpe, no plano lá da contabilidade social, tá certo? Tá? Ela envolve, como eu falei, essa ideia do ciclo, né? De geração, produção, uso, reuso, tá certo? E armazenamento de dados, na medida que eles constituem uma fonte cada vez mais importante de criação de valor, tá certo? Tá? E, nesse sentido, você teria várias técnicas, tá? Que a gente poderia chamar como técnicas
experimentais de quantificação, digamos, desse valor dos dados. Tá? Algumas baseadas no custo de produção de dados, por exemplo, de você ter, né, digamos, né, centros, data centers, digamos, centros de, né, onde as empresas, o uso de Big Data e de outras formas, tá, de você, né, criar repositórios de dados, qual o custo associado a isso. Tá? Tem outras técnicas que vão mais na direção de quantificar, né, a utilidade, né, digamos assim, tá? É o que a gente poderia chamar, tá? Digamos, o valor atribuído, né, pelos consumidores aos dados. Tá? Tem outras técnicas que vão também na linha um pouco de tentar identificar ativos baseados em dados, quantificá-los, tá? E, né, a composição, os investimentos também associados a dados, tá? E desse mix de técnicas, tá certo? E de medidas, tá? Alguns países têm avançado em, digamos assim, estudos exploratórios da participação da economia de dados no total do PIB. Tá? Bom, e a partir, digamos, desses esforços, que depois a gente pode, né, detalhar um pouquinho no caso norte-americano e no caso canadense, você chegaria, tá, a alguma medida, né, alguma quantificação em termos, por exemplo, do peso da economia de dados ou da economia digital no PIB, no emprego, ou eventualmente na formação bruta de capital fixo, em alguma dessas grandes medidas da contabilidade social, eventualmente desagregando em termos, digamos, de atividades, de setores ou de produtos ou de ativos ou de produtos mais relevantes. Depende um pouco aí do critério que você utiliza. Bom, essa quantificação ela é importante principalmente em função das implicações normativas que vêm dela, tá certo? Tá, né? Bom, essas implicações normativas, elas basicamente estão associadas, tá certo, a, digamos, né, a digamos, há uma dimensão mais no campo que a gente poderia chamar dos direitos individuais, a questão, por exemplo, da proteção de dados sensíveis, dos dados pessoais, tal, tá? E outros dois desdobramentos mais no campo, digamos, das políticas, né, que a gente poderia chamar das políticas econômicas vinculadas à economia digital e à economia de dados. Basicamente, por regulação, né, dos setores e principalmente dos mercados onde se dá a produção de dados e onde ocorre o uso e a utilizar a produção de tecnologias de base digital. Então, tem a questão da regulação como um aspecto importante, tá certo? Né? Tem a questão, digamos, também, tá, em função digamos, da evidente importância e crescente importância tanto da perspectiva da economia digital como da economia de dados para o crescimento e para o bem-estar, tá certo, das diferentes economias, você identifica também uma implicação importante, mas no campo, digamos, dos incentivos, né, digamos, da criação de estímulos à produção e uso de tecnologias digitais e, né, a produção e uso de dados como insumo crítico. Tá? Essa ideia dos incentivos envolve aspectos como, né, por exemplo, financiamento, tá? Digamos, a criação de uma série, digamos, de arcabouços de controles institucionais, tá? Que procuram, digamos, tá? De certo modo, tá? Tornar esses mercados mais dinâmicos, tá? E também uma preocupação importante com a questão da capacitação, tá? Capacitação tanto, digamos, dos agentes que usam
essas tecnologias e usou os dados, mas também digamos, dos agentes responsáveis, em última instância, pela produção dessas tecnologias, entenda-se nesse sentido como trabalhadores do emprego associado a elas. Tá certo? Isso tem implicações normativas, no sentido que a gente poderia, em nível mais avançado, na formulação de estratégias, né, estratégias nacionais para o, digamos assim, desenvolvimento da economia de dados, da economia digital, tá certo? Principalmente naqueles países que se encontram em estágios um pouco mais, digamos assim, atrasados de evolução, de adoção, de produção dessas tecnologias, mas tem também implicações para os países que estão, digamos, na fronteira, como os casos principalmente norte-americanos, mas também, em alguma medida, canadenses, que vão ser discutidos à frente. É isso. Ex Excelente, professor Jorge, muito obrigada por essa visão macro, né, da visão do arcabouço teórico. Algumas palavras, muito importantes para a gente pensar essa nova economia que surge, a mensuração, quantificação, as implicações normativas, a capacitação, e uma palavrinha-chave que eu vi que a professora Maria Lúcia, se animou, que foi a palavrinha regulação, que eu acho que, casa muito bem com o arcabouço teórico que ela desenvolve. Então, muito obrigada, Jorge. Vou passar a palavra para Maria Lúcia, mas antes também falando um pouquinho do currículo da professora doutora Maria Lúcia de Oliveira Falcão. Ela é doutora em Sociologia pela Universidade de Brasília, mestre em Economia pela Universidade Federal da Bahia e agrônoma pela Universidade Federal da Bahia também. Especialização em Gestão em Qualidade e Produtividade pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, com missão no Japão, e em Blockchain e Fintech pelo IESB da Espanha. É pesquisadora visitante da Universidade de Santiago de Compostela, na Faculdade de Ciências Econômicas, na Espanha. Ela é professora associada aposentada pela Universidade Federal do Sergipe, UFS, e atualmente desenvolve pós-doutorado na Enesp, da Fiocruz, na área do Complexo Econômico Industrial da Saúde e Economia de Dados. Também foco economia de dados. Ela é pesquisadora da Rede CIST do Instituto de Economia da UFRJ e professora colaboradora no mestrado profissional de Economia da Universidade Federal de Sergipe, com as disciplinas de macroeconomia e transformação digital do sistema financeiro. Professora Maria Lúcia, um currículo brilhante também. Gostaria então de convidá-la para falar um pouquinho sobre o arcabouço teórico que você se debruçou no desenvolvimento do capítulo 3 sobre a União Europeia. A palavra é sua, Lúcia. Muito obrigada, Ana. É uma alegria estar aqui com você, com o professor Jorge e nossos queridos coordenadores da Rede CIST, Cassiolato, Helena e o professor Marco, nesse trabalho, nessa pesquisa que, assim, para mim foi muito gratificante e considero um trabalho muito relevante na minha vida profissional. É uma oportunidade que eu agradeço ao Centro Celso Furtado mais uma vez por estar fazendo parte dessa bela trilha, desse belo sendeiro. Em relação a essa base teórica, Ana, eu tô estudando, no caso do capítulo, especificamente a experiência da União Europeia de regulação envolvendo 30 anos, Ana, são 30 anos de legislação. A primeira norma europeia de proteção de dados foi de 1995. Então, né, então se desenvolve e de forma muito acelerada após a pandemia. Então, você tem todo um histórico de legislação e de regulação, e após a pandemia da Covid, isso, de certa maneira, alcança uma proporção exponencial, né, de crescimento. E para compreender isso tudo, foi preciso buscar alguns conceitos muito seguros, muito já consolidados no campo da ciência econômica, para compreender essa mudança tão rápida e tão radical. E aí a gente encontra algumas referências, como eu falei, consolidadas, que dão segurança para que a gente desenvolva uma metodologia, uma análise de pesquisa. A primeira base, como o Rede CIST, não podia deixar de ser, né, entendendo as transformações dos neo-schumpeterianos, a contribuição do que a gente considera Sistema Nacional de Inovação, o conceito que a Rede CIST construiu, já aplicando a realidade de países como o Brasil, dos arranjos de sistemas produtivos e inovativos locais,
porque se trata, na verdade, de uma transformação muito profunda, né, da própria maneira de produzir, de trabalhar e de viver. No outro apoio, né, no outro pilar teórico para sustentar a análise, nós tivemos que estudar um pouquinho e rever a chamada Escola da Regulação Francesa. Por quê? Porque eles estudaram o chamado fenômeno do Fordismo periférico. E, mais uma vez, se entende que o capitalismo avança de um estágio para o outro, mas ele se materializa em formações sociais e econômicas, ou seja, em países e sociedades, de maneira diferenciada. Então, para o Fordismo, que a gente entende como o auge foi, né, o nome já diz, né, o modelo de produção fordista nos Estados Unidos, do consumo de massa, produção em massa, no Brasil, por exemplo, isso era periférico, era Fordismo periférico. Por quê? Porque ele acontecia com um monte de desigualdade e de assimetrias. Né? Então, o periférico vem trazer qualidades que, na verdade, a qualidade no sentido de atributos, né? Que não são bons para a sociedade, que você precisa estar o tempo inteiro, como dizia Celso Furtado, o nome do nosso centro, né? Precisa estar lutando contra isso para promover o desenvolvimento todo o tempo. Então, a Escola da Regulação ela vai falar que a gente está agora vivendo um novo regime de acumulação. Isso quer dizer que o coração, o motor da acumulação de valor e de capital na sociedade mudou, e mudou para o que a gente já viu com o professor Jorge, que apresentou também, para uma nova mercadoria, que são os dados. Então, a gente está diante de uma economia que, como o Jorge falou, é digital por causa dos instrumentos, da parte hardware, é digital. Mas a mercadoria que compra, vende, onde mais tem valor acumulado, é o dado. E o dado ele é intangível praticamente, a não ser quando a gente compra um CD, ou um DVD, ou um e-book. Aí você consegue. Mas a maior parte das vezes eles estão no ambiente virtual, no ambiente né, da rede, nos centros de dados. Então a gente vê as máquinas que fazem interface para a gente. Mas a mercadoria em si, que é a informação e o dado, ela geralmente ela está num plano, digamos assim, de bits de energia, né? Então, é uma coisa muito profunda, uma mudança muito radical na vida das pessoas. E o mercado, Ana, que se estrutura a partir dessa nova maneira de produzir, é um mercado feroz, é cruel, é o mercado das chamadas grandes empresas multinacionais tecnológicas, que a gente populariza como Big Tech, né? E elas são absolutamente cumpridoras do que os economistas chamam de mercados oligopolizados, ou, eventualmente, monopólios mesmo. A briga para criar barreiras na entrada nesse mercado vai definir muito do periférico para países como o Brasil na economia de dados. É consequência direta do monopólio e do oligopólio que impõe barreiras para que ciência, tecnologia cada vez se faça menos em nosso país, por exemplo, e eles tenham o poder não somente do grande capital investido nos grandes centros de dados, nos modelos de linguagem ampla, não somente nisso, mas eles controlam os dados em si. Então, a discussão consequente que vem aí é a da soberania digital. O que é isso? É você poder ter seus dados em seu próprio território, armazenados e controlados e usados segundo as suas leis. E quem primeiro fez isso, a importância da experiência da União Europeia, é que quem primeiro tentou manter a social-democracia, né, pensando o benefício geral da sociedade, e ao mesmo tempo fazer a transformação digital, foram os países do bloco da União Europeia. Então, a relevância do que tem estudado no capítulo é que são a primeira experiência, digamos assim, histórica, consistente, que se interpõe entre dois grandes modelos. O que Jorge apresentou, que é o modelo americano, com sua legislação, e ele vai explicar, imagino, daqui a pouco no outro bloco, mais em detalhes, mas é um modelo de livre mercado, é o Open Finance, é o Open Health. E esse Open dos dados é bom para essas grandes empresas, mas nem sempre é bom para o país, nem sempre é bom para o cidadão. Isso aqui é o e pior ainda para a ciência e tecnologia da gente. Se você não tiver claro, muito claro, de que vai agora caminhando o capitalismo e do valor acumulado nos dados, se a gente não entender isso, a gente não consegue regular e proteger a sociedade, proteger a sua ciência, tecnologia e inovação, proteger a sua cidadania. Né? Então, são mudanças importantes
A métrica, como o Jorge acabou de falar, a ONU acabou de aprovar o novo sistema de contas nacionais e a SNA 2025, e ela traz com muita clareza que os bancos de dados eles são ativos, contabilizados para o PIB, contabilizados com o patrimônio das empresas. Então, só isso, sem entrar em maiores detalhes, já é uma mudança radical que deveria estar sendo acompanhada muito fortemente. Então, a gente desenvolveu uma metodologia para estudar e sistematizar esses 30 anos da experiência europeia de regulação, com seus instrumentos de planejamento, de investimento, de monitoramento e avaliação das políticas e, claro, as suas estratégias para enfrentar entre esse modelo americano e o modelo chinês, que já é outra escola, que é de controle estatal, muito centralizado. Então, entre os dois, a gente tem experiência europeia, que daí a sua relevância. Então, potencialmente, para acabar, eu destacaria nessa experiência estudada e nessa metodologia 4 aspectos. Primeiro, a robustez do planejamento. É uma coisa que alerta a gente no Brasil. Não se pode tratar o planejamento como uma brincadeira. O planejamento é coisa séria e é o caminho, inclusive, apontado por Celso Furtado para a gente construir um futuro melhor e promover o desenvolvimento. O segundo é a experiência europeia de participação de todas as partes interessadas. Então, o legislativo europeu, né, isso no Parlamento Europeu, ouvindo todas as partes, ouviu a universidade, ouviu os empresários, ouviu os trabalhadores. É muito importante esse tipo de legislação participativa. Finalmente, 2 pontos. O investimento foi feito não só na infraestrutura digital para a soberania, mas também apoiando as universidades para continuar a ciência e a tecnologia avançando. E, por fim, eu destacaria nessa experiência um grande volume de recursos para formar o cidadão, formar professor, formar médico, formar trabalhador, formar empresário, micro, pequeno empresário, formar as crianças na escola, porque é uma mudança profunda demais, radical demais, e se a gente não entender, a gente não vai saber se posicionar nesse mundo novo e nem se defender diante dos abusos das grandes empresas oligopolizadas que dominam esse mercado. Esse seria o contexto dessa metodologia e da base teórica. Muito obrigada, Lúcia. Eu já vou chamar de Lúcia, Jorge, somos todos professores aqui, com doutores, então, muito obrigada pelas suas reflexões, pela contribuição. E, assim, ouvindo vocês, eu vejo como os capítulos são complementares, né, para os nossos ouvintes, quem assiste, quem vai ler o livro e as notas técnicas que embasam esse livro, que também se encontram disponíveis no site da Rede CIS e no site do Centro Celso Furtado, no portal do Celso Furtado, do nosso Centro Celso Furtado. Os 2 capítulos são profundamente complementares em termos da contribuição teórica, um focado mais na questão da mensuração, da quantificação, nas implicações dessa nova economia, e o outro capítulo da professora Lúcia, mais focada na regulação, nas questões de metodologia, pensando em aspectos mais de regulação. São bastante complementares, e eu queria puxar o que a Lúcia falou agora sobre as grandes corporações digitais, né, Lúcia, como a gente trata no livro essas corporações multinacionais oligopolizadas, as big techs popularmente conhecidas, mas que numa linguagem mais acertada, mais nossa, sem glamour, né, olhando a realidade do que elas são grandes corporações digitais, pensar um pouquinho as implicações, como é que a União Europeia trata isso, né? O que o seu capítulo traz sobre a forma como a União Europeia encontrou para proteger seus cidadãos dessas grandes corporações? Quais são as lições que a gente pode trazer para o Brasil dos resultados, das conclusões do seu capítulo? E em seguida vou perguntar para o Jorge, da mesma forma, mais para o Canadá, né? Porque os Estados Unidos, enfim, quais as implicações para os Estados Unidos? Mas vamos mergulhar um pouquinho nesse tema. Lúcia, se você puder começar, agradeço. Sim, né? Com certeza. Nesses 30 anos de legislação, a primeira coisa que a gente nota, como eu falei, é uma experiência acumulada, um aprendizado, uma curva de aprendizado que a sociedade vai tendo e que acompanha a revolução tecnológica. Na medida em que avança as inovações no campo da tecnologia, de dados e digital, você vai vendo um progressivo avanço também das exigências de compreensão de como esses mercados novos se organizam, e eles vão legislando
em relação à tecnologia e aos mercados. Eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco. Então, essa evolução eu chamei de legislar em forma de árvore. Por quê? Porque você nasce de um tronco, que foi a lei básica da Proteção Geral de Dados, que é o GPG do Brasil, ela é inspirada muito na experiência europeia, e quando eles foram vendo que isso não era suficiente, porque as aplicações da economia de dados no sistema financeiro, na saúde, enfim, né, no trabalho, nas comunicações, na cultura, começou a explodir, digamos assim, como já o Freeman e a Carlota Pérez e Cassiolata Helena diziam, isso vai acontecer quando tem uma mudança tecnológica desse tipo, né? Não é mais uma mudança incremental, é uma mudança explosiva, né? Quando acontece isso, eles tiveram que correr e começaram a legislar como se fosse uma árvore mesmo. Vai abrindo os ramos para cada um desses setores e foram começando a entender o funcionamento. Então, por isso que esses 30 anos eles são muito interessantes. Isso nos diz uma coisa, é um desafio geracional. É um desafio de uma geração para outra. São 30 anos legislando e quem começou lá atrás com a ciência de dados, né, com programação, fazendo desenvolvimento de software, nesses 30 anos teve que aprender tropecientas linguagens novas. Todos os dias a gente vê hoje na imprensa saindo modelos de linguagem, né, generativa, de IA, todo dia uma coisa nova, uma coisa diferente, porque está indo muito rápido. É aquilo que na curva da inovação, né, é quando explode. Então, nós estamos naquela fase de explosão, essa coisa ainda vai muito para frente. Então, só para dar um exemplo, é, eles começam com a LGPD, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados, de 95, avança, por exemplo, em 2016, a gente já passa a compreender que existe um mercado de dados, e eles fazem a primeira lei de mercado de dados pessoais. Quer dizer, a só proteção da LGPD não é suficiente, porque as empresas usam os dados, capturam nossos dados. Cada vez que a gente usa um WhatsApp, que a gente manda uma mensagem, que a gente faz uma consulta a um motor de busca, que a gente fala com a IA hoje em dia, eles estão capturando todos os dados que você conhece e mais os metadados que você não conhece, que estão por trás. Então, foi ficando evidente que você precisava cuidar deste mercado, porque é uma mercadoria. Dado hoje é o produto de maior valor agregado nesse mercado. Então, a gente avança. Daí, só para dar quase uma década para frente, em 2023, foi aprovada a lei do mercado de dados empresariais, porque aí já são os dados capturados pela internet das coisas. As empresas estão automatizando cada vez mais, e são sensores que captam os dados. Não envolve humano, é de máquina a máquina, mas é um mercado, é uma mercadoria, precisava ser regulada. Quem captura isso tudo? As grandes tecnológicas? E quem que é dono desses dados? Como se paga? Como é que se remunera? Então, isso tudo foi exigindo legislação própria. E a gente, em 2022, passa a ter na União Europeia a lei das tecnológicas, né? A DSA e a DSM, são duas legislações que vão, e que é o que hoje, essa semana, eu estava lendo, o governo Lula está mandando para o Congresso duas leis sobre as tecnológicas, porque elas não podem lhe obrigar, por exemplo, a aceitar os vídeos de gatinho ou vídeo de futebol que ela acha que é do seu feed e que tem que botar lá para você estar olhando. Tem que te explicar, o algoritmo tem que ser transparente e claro, é um direito do cidadão. Ela não pode te obrigar a comprar na sua loja, na loja virtual dela o tempo todo. Então, essa maneira de abusar do consumidor precisou ser legislada também, precisou proteger e meteram multa. Exigiram que os dados da União Europeia ficassem no território europeu, não pode mandar mais para os Estados Unidos, para o centro deles, não. Tem que ficar aqui. Começou a botar multa em cima de quem não cumpria e proteger o direito do consumidor. Então, tudo isso foi uma aprendizado. A gente tem, em 2023, já a lei dos criptoativos na área financeira, dizendo que aqui é um criptoativo para evitar esse tipo de abuso que a gente vê volta e meia na imprensa também no Brasil, né? Pirâmide, moeda digital, não sei das quantas, roubaram não sei quem, todo dia um crime digital novo. Então, tem uma legislação agora de criptoativos para que as empresas e os bancos comecem a atuar com esse tipo de ativos também. E, finalmente, em 2024, a lei da inteligência artificial, primeira no mundo, que tipifica que tipo de modelo e onde tem risco e se é crime, se não é. E para tudo isso, Ana, eu diria que é um grande aprendizado da União Europeia e que o Brasil precisa urgente atentar,
ele tem que fortalecer não só as funções de planejamento, mas no caso da tecnologia de dados, precisa estruturar o governo, é outro governo, você precisa ter profissionais no governo que entendam de dados, você precisa ter uma agência de cibersegurança forte, que possa, inclusive, fazer certificação de produtos digitais. Imagine um produto médico que a gente vai para um hospital fazer uma cirurgia, te botam lá um monte de fio com sensores, seus dados sensíveis em saúde. Se você não tiver norma sobre tudo isso, da mesma forma que a norma no sistema financeiro, de seus dados financeiros e fiscais, essas grandes multinacionais podem pegar esses dados, construir o seu perfil. E a partir do seu perfil, ele te dá ou não a hipoteca da casa, ele te aprova ou não na seleção da vaga de um emprego ou de universidade. As consequências são muito sérias e eu acho que falta o que eles chamam em inglês de literacy, né? Falta essa alfabetização, esse entendimento do que é esse mundo digital para você dar o consentimento informado. Eu vejo que o Brasil, com a LGPD, muita gente chega e diz, assina aqui, marca aqui o xizinho, autoriza. Gente, não é assim. A autorização tem que ser informada. Então, tem muito trabalho a ser feito e a União Europeia, com essa experiência, ajuda muito a gente. Eles já estão, além de aplicar multas sobre esses abusos, eles já estão cobrando 15% de imposto sobre o faturamento dessas empresas que não pagavam imposto em lugar nenhum do mundo. O Brasil acabou de fazer reforma tributária, por que não botou imposto sobre como a OECD propôs isso? E a Europa já está cobrando imposto de 15% sobre essas empresas, do lucro, né, dessas empresas que não se cobrava antes. Não. E uma das coisas que eu tenho certeza que a raiva dos Estados Unidos com o Brasil é toda a legislação que está saindo no Brasil sobre as multinacionais, principalmente as tecnológicas, e sem dúvida alguma, se o governo brasileiro avançar e cobrar imposto, eles vão espernear ainda mais. Então, os desafios são enormes, são pressões que se expressam na geopolítica, na política interna, com agrupamentos de extrema-direita, e enfrentando as legislações que protegem o cidadão para defender, claro, os interesses americanos, as tecnológicas. Temos pressões na área econômica, vai mudar muito, como o professor já falou, a métrica do próprio PIB, a performance das empresas na hora que você incorpora esses ativos digitais e esses ativos de dados. E a gente não pode esquecer, Ana, que eu sei que você gosta do tema, das questões ambientais, porque são grandes consumidores de água e de energia para que funcionem. Então, a gente está agora num hype no Brasil de vamos construir a infraestrutura digital, vamos botar centro de dados, vamos ter supercomputador, vamos fazer, beleza, mas olho nas questões ambientais, olho na soberania de dados, olho para onde vai e quem usa o dado, como é que se organiza esse mercado de compra e venda de dados, e principalmente, para finalizar, olho nos sociais, nos aspectos sociais. Os direitos digitais no Brasil não estão regulamentados, e um dos direitos importantes é o direito à informação veraz, à informação verídica. É um crime você usar uma rede social, como você sabe, no jornal, na televisão, no rádio, você não pode usar esse veículo de comunicação para difundir informação falsa. É crime. Todo jornalista sabe disso. Então, por que na rede social a informação não pode ser garantida ao cidadão como um direito à informação verídica? O emprego, o uso informado, os crimes, múltiplos crimes na área digital, de perseguição de minorias, de preconceito de todo tipo, de incentivo à polarização. Enfim, há um trabalho imenso a ser feito que a experiência da União Europeia, como eu falei, nessa regulação, nos ajuda a refletir e aprender uma vez mais. Perfeito, Lúcia. São questões muito preocupantes. De fato, a questão ambiental, eu gosto sempre de ressaltar que não é apenas o uso da água, que já é um crime, já é muito preocupante para países em desenvolvimento como o Brasil, mas também eu sou a favor de uma cesta de indicadores ambientais, porque todo o lixo desses objetos que são descartados, não sabemos como, os satélites que ficam em órbita e não tem como retirar do espaço, enfim, os impactos são enormes, né? Então, é muito preocupante
preocupante mesmo. E como você bem mencionou no começo da sua fala, né, no momento de um novo paradigma, de grande ruptura tecnológica como a gente está vivendo hoje, precisamos mesmo da lição, das lições que podem ser trazidas por países que têm mais competência, estão mais à frente, competência não é a palavra certa, mas tem mais recursos para investir no que você colocou na sua metodologia, né? A questão do planejamento, da participação, do legislativo participativo nessas questões, investimento e capacitação. Não são temas triviais, e o Brasil está bem atento a essas questões para poder priorizar, se organizar e agir rapidamente, né? O momento exige mudanças muito rápidas, e a gente vai falar um pouquinho mais disso no nosso bloco 3, né? Aplicações para o futuro, o que a gente pode fazer. Mas agora eu vou passar a palavra para o Jorge, para ele falar um pouquinho sobre as lições aí dos Estados Unidos e do Canadá que a gente pode trazer para o Brasil para ajudar a construir, né, essa soberania digital, essa inclusão participativa, pensando no nosso cidadão. A palavra é sua, Jorge. Bom, eu acho que bom, eu acho que são duas experiências, apesar dos países próximos, bastante diferentes em termos, digamos, do que a gente poderia chamar, digamos, do ambiente, né, digamos, de constituição dessa economia de base digital, ou essa economia de dados, no caso norte-americano e no caso canadense. Quer dizer, o caso norte-americano é de um país líder, né, líder do ponto de vista tecnológico, tá? Mas com evidente atraso relativo em termos, digamos, de que a gente poderia chamar mais de regulações em termos de direitos, tá certo? De direitos individuais. Isso também, de certo modo, foi reconhecido, né, pela administração anterior. Depois tem mudanças muito importantes no caso da administração do Trump, tá? Mas no caso da administração do Biden, tá? A gente se identifica, talvez até pelo certo modo, um viés mais, digamos assim, ideológico, talvez, do Partido Democrata, tá certo? Tá? Uma tentativa de você, né, recuperar um pouco esse atraso em termos da regulação de direitos, de alguns direitos individuais. Tá? Né? Isso vai estar presente em algumas legislações, né, de alguns, tanto do ponto de vista, digamos, do próprio governo federal, quanto digamos, de legislações digamos assim, propostas pelo Congresso no caso do período Biden. Tá? Ao contrário, quer dizer, o Canadá ele já é um país, tá, onde existe uma tradição mais consolidada, tá certo, de proteção dos direitos individuais. Tá? Se a gente for ver, tá, a lei lá de proteção digamos, dos dados individuais e tal, a chamada PIPEDA, tem lá a sigla canadense, ela é de 2000, quer dizer, tem quase mais de 20 anos, tá certo? E nos Estados Unidos, o que você tinha eram algumas legislações específicas de alguns estados que tinham avançado mais nisso, por exemplo, Colorado, Califórnia, tá? E um atraso, digamos, da legislação federal. O governo Biden tenta um pouco recuperar isso, tá certo? Tá? Ao mesmo tempo, tá, que ele faz uma espécie, digamos assim, tá, de arremedo, mas muito ambiciosa, mas que não se efetivou na prática de política industrial, tá certo? Tá? Tanto no campo da inteligência artificial, tá certo? Você tem uma, uma, uma tentativa de formular uma estratégia, inclusive, está contemplando alguns aspectos mais no plano dos próprios direitos em relação a possíveis implicações danosas da inteligência artificial, questão do controle algorítmico e tal, né? Mas também, principalmente no caso do governo Biden, de alguma infraestrutura em termos da produção digamos, o atraso relativo à dependência
em relação ao exterior na produção de chips, né? O Chips Act foi uma tentativa também de implementação de política industrial, tá? Mas mantendo esse viés, digamos, ainda de um viés, digamos, essencialmente liberal, né? Só de mitigação de problemas pontuais, tá? Como no caso lá digamos, dos dados individuais. Você também observa ali, no caso do governo Biden, tá? Uma preocupação, digamos, com a questão, digamos, dos dados, dos fluxos de dados, de uma perspectiva geopolítica, né? Ele estabelecendo uma série de controles que vão, digamos, se elevando em função de uma classificação de países, né? Os países hostis, tá certo? Você tem uma série de limitações muito fortes, tanto para transferência de tecnologia quanto para transferência de dados, tá certo? Tá? E uma preocupação também, uma formulação, né, de uma estratégia mais de cibersegurança, tá? Em função do crescimento das possibilidades de ataques cibernéticos, tá certo? No caso, lembrando um pouco, porque o período do governo Biden tinha até, digamos assim, lembrando, tá? Você tinha, tá, algumas acusações de ataques, tá? Próprio durante as eleições, questão da Rússia e de outros países. Então, você identifica um pouco no governo Biden essa tentativa de formular uma estratégia mais de cibersegurança. Tá? Ao mesmo tempo, você tem lá nos Estados Unidos a atuação mais um avanço, né? Mais na quantificação da economia digital, uma espécie de criação um pouco de procedimentos que acabam sendo incorporados em diversos outros países, formulados pelo BEA, né, pelo Bureau de Análise Econômica, né, muito na linha daquela perspectiva de separar, né, setores, produtos e transações digitais. Ele chega até uma estimativa mais recente, em torno de 9% da economia norte-americana estando vinculado à economia digital, e ele avança também, né, em relação a algumas técnicas de mensuração mais exploratórias da mensuração da economia de dados, né, atingindo algo em torno ali de 1,5%, 2%, variando um pouco em função da metodologia. No caso canadense, tá, o órgão estatístico, o Statistics of Canada, né, ele usa inicialmente a metodologia do BEA para quantificação da economia digital, tá? Mas ele é mais, ele está, digamos, procura avançar mais em termos da incorporação de algumas orientações da OCDE, principalmente em termos de mensuração de impactos indiretos e fluxos, digamos, não totalmente perceptíveis, tá? de transações baseadas em tecnologias de base digital. E avança também, né, consideravelmente naquelas técnicas exploratórias de identificação da economia de dados. Tá certo? O Canadá tem algumas preocupações importantes no plano, por exemplo, da questão da própria soberania digital, como eles estão muito próximos e eles dependem, em última instância, da infraestrutura norte-americana de cabeamento e de outras coisas, tá? Eles consideram essa situação frágil. Tá? Então, eles têm uma preocupação mais de ter uma ideia, digamos, de produzir, paulatinamente avançar no desenvolvimento e na produção interna de tecnologias. Tem uma ideia do Made in Canadá, né, no plano da tecnologia de base digital, e a definição também de uma Carta Digital de Direitos, um avanço em relação à PPD em 2022. Também é um documento importante. Tá? Tem também uma estratégia, digamos, de desenvolvimento da inteligência artificial no Canadá, avança mais. Nos Estados Unidos ela é formulada, mas ela também não chega, digamos, a ser implementada com maior vigor. Ela, na verdade, tá, o Biden, tá,
ele tentou um pouco deixar uma legislação mais de garantia de direitos, tá? Tanto que foi uma lei promulgada pelo Biden em janeiro de 2025, já no apagar das luzes do governo, que ela depois vai ser, né, revogada pelo Trump dentro, digamos, de um conjunto de outros arcabouços mais, outras legislações liberalizantes, que depois a gente pode mencionar já em 2025, tá certo? Tá? O Canadá também tem essa preocupação, tá? Então, indireta, né? Porque uma ação do governo ela se dá através de órgãos de defesa da concorrência, tá certo? Mais de regulação dos mercados digitais, tá? Inclusive, né, com ações contra algumas big techs, é um aspecto importante, tá certo? Tá? Tem, né, no caso norte-americano, digamos, as mudanças advindas digamos, do governo Trump, né? Mas isso talvez vale a pena mencionar um pouquinho depois, tá certo? Não? Ótimo, Jorge. Leitura obrigatória para quem quer pensar a economia dos dados, né, principalmente nossos órgãos de estatística nacional, né, IBGE, enfim, SERPRO, o pessoal que está pensando de fato como é que mensura essa economia e quais as variáveis, os indicadores que precisam ser considerados. Essa leitura do capítulo é fundamental, dos dois capítulos, né? Muito interessante também essa Carta Digital de Direitos que foi destacada, né, e como as democracias têm, a Lúcia colocou muitas vezes, né, essa preocupação, fundamental de preservar, de garantir os direitos do cidadão. E agora eu queria então dar um pulo para o presente, é um momento muito complicado, começando a pensar um pouco, a guerra de tarifas, a geopolítica, né, o universo, o novo momento Trump, o neofascismo ressurgindo na América Latina, como é que vocês, pensam na contribuição de vocês trazendo para o momento atual? Queria passar a bola para o Jorge, né, para pensar um pouco o que que ficou não faltando no capítulo, mas o que que a gente terminou em 2023, né, então, assim, 2 anos depois o mundo mudou, né, é uma tecnologia que está, avançando, com muita rapidez, grandes mudanças no cenário político. E uma coisa interessante que eu li há pouco tempo atrás, Jorge, acho que foi esse mês ou final de julho, sobre o Canadá utilizando, entrando nessa guerra de tarifas, também utilizando tarifas sobre produtos e serviços digitais norte-americanos, né? Não norte-americanos, perdão, estadunidenses. E então, não sei se você leu sobre isso, mas enfim, fala um pouquinho sobre como é que o Brasil, né, pensando o Brasil mesmo, como é que a gente pode se posicionar melhor nesse novo cenário de guerra de tarifaço, de guerra geopolítica. A palavra é sua, Jorge. Tá? Olha, é, é, eu acho que a experiência, principalmente mais recente, norte-americana, tá? Ela indica que essa questão mais, digamos, da regulação dos mercados associados à economia de dados, à economia digital, tá? Por mais que você argumente no sentido, digamos assim, de critérios tradicionais da teoria, em termos de que poderia ser caracterizado como uma falha de mercado, tá certo? Ou mesmo argumentos mais elaborados em termos de falhas de coordenação ou alguma coisa desse gênero, tá? No fundo, tá? O que acontece é que as intervenções, tá? E as políticas, nesse caso, elas não são isentas do componente político-ideológico, correto? Tá? Eu acho que a experiência, né, no caso norte-americano, como o país, de certo modo, ainda mantém uma liderança tecnológica em alguns campos críticos, tá certo? Principalmente a inteligência artificial, apesar do crescimento da China, tá certo? É que você, né, tem implementado, né, políticas e algumas políticas mais no campo até não da regulação, mas da desregulamentação, tá? Que evidenciam essa influência
tá, de fatores políticos, né, de certa maneira, de fatores político-ideológicos, nesse sentido, associados não só a essa perspectiva, digamos assim, liberal extremada, mas também uma perspectiva meio no campo, digamos, contra direitos, tá certo? E de viés é, claramente conservador e quase, digamos, não quase, né, de direita, quase que radical em certos pontos. Tá? Você pega, por exemplo, o caso do Trump, tá? Alguns aspectos, tá certo? Tá? A própria a legislação, e essa é muito evidente digamos, nas ordens executivas, algumas ordens executivas do Trump, tá? Explicitamente digamos, ele reforça a importância de, digamos, reduzir ao mínimo, tá, a regulação de conteúdo, tá certo, das plataformas digitais, tá certo, o que é evidentemente algo que reflete o interesse mais da extrema direita norte-americana, tá certo, e os interesses das próprias plataformas, tá certo. Ele explicitamente menciona a necessidade de você tirar o viés, digamos, em termos de agendas sociais, tá certo? Busca de equidade ou direitos de minorias, ou o que ele, grosso modo, chama de agência woke, né? Essa agência dos direitos, né? Essa preocupação por direitos, tá? Como algo que deveria ficar fora um pouco da esfera da regulação, tá certo? Tá? Esse é um ponto preocupante, tá certo? Tá? Existe também, tá, há dois pontos da agenda do Trump, tá, que afetam diretamente o Brasil, de certo modo. Três, tá? A reconhecimento da importância da infraestrutura, tá? E do apoio à montagem, digamos, de data centers de grande capacidade, tá? E que são reconhecidos como grandes demandantes em termos de energia, no caso norte-americano. Aí a importância desses data centers disporem de uma oferta de energia renovável, tá, adequada às necessidades. E isso vale, tá, para uma tentativa de estimular a criação de data centers no espaço norte-americano, mas também como um elemento para a atuação internacional das big techs, tá, localizadas, tá, com a sede localizada nos Estados Unidos. Existe também a questão, tá, mencionada explicitamente, tá, de fazer valer os direitos e os interesses, tá, das empresas norte-americanas através, digamos assim, não só do comércio, tá certo, mas do exercício mesmo digamos, do poder econômico e do poder geopolítico dos Estados Unidos. Tá? Isso é mencionado explicitamente digamos assim, em documentos. Tá? Não estava tão presente na administração Biden. Tá? A administração Biden ela estava mais preocupada um pouco com os países hostis, de certo modo. Tá? Digamos, a legislação do Trump ela está mais preocupada em reforçar, tá, os interesses, né, o apoio aos interesses e a proteção dos interesses das empresas, grandes empresas, digamos, corporações digitais, as big techs, originárias dos Estados Unidos. Tá certo? Tá? Né? Tem esse argumento de que menos regulação, que é bastante contestável, implicaria em mais inovação, tá certo? Isso está dentro até de uma perspectiva, digamos, de intensificação da política de apoio, apoio ao desenvolvimento da inteligência artificial, tá certo? Tá, né? Inclusive, tem um aspecto importante na medida que, né, um componente importante
da inovação, principalmente associada à inteligência artificial mais avançada, a inteligência artificial generativa, está associada, tá, a você dispor de grandes quantidades de dados, né, para fazer os testes, os modelos, e, nesse sentido, tá, né, políticas mais liberais em termos de direitos individuais de acesso aos dados seriam funcionais, tá, para avanço desse tipo de inovação liderada pelas Big Techs. Tá certo? Tá? Tem outro aspecto também, tá, que é interessante, que está mencionado na legislação mais recente do Trump, tá, que tem a ver com a regulação das chamadas moedas digitais. Tá certo? O Trump, né, refletindo um pouco esse caráter meio, o perfil meio, digamos, financista, né, da administração Trump, tá? Ela tem uma preocupação muito grande, tá, em impulsionar o desenvolvimento das criptomoedas, dos mercados de criptomoedas, e, de certo modo, tá, né, atrelar um pouco mercados de criptomoedas, tá, como lastro ao dólar, tá certo? Ao reforço do dólar, como, né, possibilidade de reforçar o papel do dólar a partir, né, digamos assim, do papel dos mercados de criptomoedas. E, ao mesmo tempo, tá certo? Ele ressalta, tá, a tentativa de a posição contrária a qualquer tipo de criação de moeda digital a partir da atuação autônoma dos bancos centrais. Tá? Esse ponto é interessante, tá? Que justamente vai de encontro, tá? Justifica um pouco, por exemplo, a posição norte-americana contrária às experiências de algumas moedas, como o caso do PIX brasileiro, tá certo? Tá? De certo modo, é justificado, né, no plano das políticas, tá certo? Tá? Então, essa maior agressividade em termos de fazer valer os interesses norte-americanos, tanto em termos do dólar, quanto, digamos assim, quanto né, das big techs, tá certo? Quanto nesse sentido digamos, de menor regulamentação, tá, digamos, dos fluxos dos direitos ao uso de dados, tá? São aspectos dessa mudança da legislação, reforçada por esse viés mais liberalizante do Trump, que tem implicações importantes para países, digamos, em desenvolvimento, principalmente esses países, no caso brasileiro, principalmente na medida que eles têm algum tipo, digamos assim, de dependência em relação à atuação e aos interesses dessas empresas. Certo? É isso. Muito obrigada, Jorge. É um cenário ameaçador, preocupante, ameaçador, né? E eu vou dar a ingrata tarefa da professora Lúcia encerrar essa nossa conversa, pensando de que forma o Brasil, quais as lições da União Europeia para a gente fazer face a essa maior agressividade que o Jorge colocou, né? A maior agressividade em fazer valer os interesses das grandes corporações digitais estadunidenses. Que o Brasil faz, Lúcia? Fala para gente. Bom, primeiro, a própria União Europeia tem sido alvo, né, de chantagem, de pressão absurda por parte dos Estados Unidos, não somente com os impostos sobre os produtos, né, exportados pela União Europeia, que assinaram ontem, se eu não me engano, o acordo formal de 15% de impostos em geral sobre produtos europeus, exceção para remédios, fármacos e alguma que outra coisa, vinhos e bebidas e tal. E uma das raivas que foi expressa, eu estou falando assim porque saiu nos jornais sem nenhum tipo de censura, é que a União Europeia está cobrando imposto sobre as tecnológicas, exigiu os investimentos em infraestrutura digital para, se eles querem operar no mercado europeu, eles tiveram que construir os centros de dados, porque os dados não podem sair daqui, tiveram que mudar toda a sua maneira de manter a hegemonia dos mercados dos oligopólios através das tecnologias, das barreiras, dos que eles chamam ecossistema, né? Que, na verdade, ecossistemas são barreiras
para que todo mundo que vai comercializar com a Apple fique dentro da Apple, que vai comercializar com o Google fique dentro do Google, com a Amazon e assim por diante, né? Então, eles estão sendo igual ao Brasil alvo, né, de pressão do mesmo jeito. E uma coisa que não se pode mais ignorar é que não é somente pressão geopolítica nas trocas internacionais, mas é também dentro dos países, na política, aqui na Europa também, eles estão financiando a ação política de partidos que promovem esse tipo de legislação favorável a esse mercado de dados open para os Estados Unidos. Né? Então, é notório o avanço e o uso das redes sociais e de todos os meios possíveis para desinformar, para fazer informação falsa, para interferir na política interna dos países, para eleger governos que sejam favoráveis à política trumpista norte-americana mais brutal. Então, é um faroeste corporativo e brutal. Dito isto, o Brasil tem que abrir o olho nessas questões de política interna e de geopolítica, obviamente. Tem muitos instrumentos que nós ainda não estamos usando que podem ser usados para pressionar, foi comentado aqui, não somente colocar, como o Canadá colocou, impostos também em produtos digitais de origem deles, né? Como também cobrar imposto das grandes tecnológicas, seja chinesa, americana, seja quem for, veio usar dados no Brasil, meu amigo, está usando dados de brasileiros, de empresas brasileiras do nosso mercado, vai ter que contribuir aqui, está tendo lucro em cima da nossa sociedade, tem que pagar para a sociedade, seja de onde seja essa multinacional. E isso a gente precisa fazer o dever de casa. E o que mais me preocupa, Ana, eu marcaria 2 pontos. Primeiro, eu estou muito preocupada com o mundo do trabalho. Os trabalhadores brasileiros, sejam médicos, professores como nós 3 aqui, tá certo? Na universidade, seja quem for, está sendo e vai ser ainda mais fortemente impactado por uma propaganda do sacerdócio moderno dessas tecnológicas. Eu chamo de sacerdócio moderno porque Pierre Bourdieu vai dizer que os pares vão se valorizando e se põem como donos da verdade diante dos leigos que não entendem da tecnologia, no nosso caso atual. Né? Não é uma questão religiosa, mas uma religião moderna, em nome da tecnologia. Então, esses caras vão falar para a gente, porque a inteligência generativa faz tudo. Se você compreender como é que funciona, nós estamos falando de estatística, de lógica matemática, e nada mais é um grande modelo de linguagem generativo ou machine learning do que isso, é estatística, lógica, matemática aplicada. Se a gente não entende como funciona, a gente vai acreditar no que esses caras estão dizendo. E o mundo do trabalho está sendo ameaçado. O que a gente vê todo dia em jornal vai acabar não sei quantas profissões, ou você fala com a IA ou você não vai trabalhar mais. Sabe como é o nome disso? Isso é preparando o terreno para explorar ainda mais os trabalhadores, do médico ao professor, sem nenhum problema. Ou abre do olho, nós vamos ter uma uberização desses profissionais que a gente considerava liberais, né, entre aspas, e todos que fazem parte dessa cadeia, né? Então, eu me preocupo muito que o Brasil não está investindo nas leis trabalhistas novas, não está protegendo, não está preparando. As universidades precisam preparar os alunos e discutir abertamente essas coisas para não acreditar nesses sacerdotes modernos e não ser dominado do ponto de vista ideológico e de valores e de ética, né, na sociedade. Isso me preocupa. E, finalmente, o segundo ponto, então, para o primeiro, o mundo do trabalho, e o segundo e último ponto é o próprio Estado brasileiro. Eu estou sentindo uma deficiência cada vez mais grave na medida que esse processo se acelera e se aprofunda, em que o Estado brasileiro, em todos os níveis, União, Estado, município, ele não está preparado nem com profissionais na quantidade e na qualificação correta. Tem que ter um grande investimento em gente, pegar os funcionários públicos e dar um grande MBA, tá certo? Para preparar para a economia de dados, para que as pessoas saibam o que é cibersegurança, o que é governança de dados, qual é a minha responsabilidade civil sobre os dados que eu administro enquanto funcionário público na minha alçada. É muita coisa para ser feita, muita preparação e qualificação, e investir pesado no Estado brasileiro. Você falou do IBGE, eu encerro em defesa do IBGE. O IBGE, tanto seus funcionários, quanto suas tecnologias, quanto sua infraestrutura, mereceria um grande e significativo investimento
para poder fazer frente e manter a visão diante desse nevoeiro, que é muito grave a situação. E se a gente não pode ter o IBGE produzindo os dados no tempo e na maneira que é necessário, como é que a gente vai tomar decisão de política pública, de investimento e de enfrentamento desses desafios de geopolítica? Então, são os pés que a gente tem para se firmar na realidade, são os dados, de novo, não somente a mercadoria, mas é a base de uma tomada de decisões, pelo menos lúcida e segura e confiável. Então, eu encerraria com essa grande defesa dos nossos órgãos públicos, particularmente do IBGE, e de todo o Estado brasileiro que está a exigir um grande investimento nesse campo. Professora Maria Lúcia, eu não quero acrescentar nada às palavras suas e do professor Jorge Brito. Eu acho que foi brilhante, me sinto assim honrada. O Centro Celso Furtado também, com certeza, né, de ouvir vocês, de ter a presença de vocês, muito esclarecedora, muito preocupante. Então, convido os nossos espectadores e ouvintes. O livro Economia Política de Dados, ele está disponível já publicamente. Acessem, comprem, leem. Na verdade, acessem, não precisa mais comprar. Acessem, compartilhem, divulguem. Como eu falei, as notas técnicas que embasaram esse livro estão todas disponíveis no site do Centro Celso Furtado e da Rede SIST. E, para finalizar, quero também convidar para aulas que vão ser ministradas, o curso livre pela UFRJ, pelo Centro Brasileiro de Altos Estudos, CBAE, a partir de setembro. Eu ainda não tenho as informações do início da primeira aula inaugural, mas em breve teremos, vai estar no site do Centro Celso Furtado também, onde a gente vai poder discutir mais profundamente esses temas que forem discutidos hoje nessa transmissão. Então, divulguem e aproveitem, vamos refletir sobre o futuro que queremos para o Brasil, como proteger a nossa soberania e investir nessa nova economia que está surgindo velozmente no mundo global. Queria agradecer novamente a professora Maria Lúcia, o professor Jorge Brito, um carinho enorme para vocês e vamos continuar refletindo e aprofundando essas questões. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Ana. Obrigada. Se você gostou desse programa da TV CCEF, curte, compartilhe e acompanhe as nossas atividades se inscrevendo tanto aqui no YouTube como nas nossas redes sociais. Além do nosso site, obviamente, que conta com notícias e uma newsletter mensal. O Estúdio Roberto Saturnino Braga, aonde estamos gravando esses programas, conta com o apoio do escritório Normando Rodrigues Advogados e da FAPERJ. Um grande abraço e até o próximo.